Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês, meus amigos? Sejam todos muito bem-vindos a essa aula. Hoje nós vamos começar a tratar do assunto de direitos humanos, né? Com a terminologia internalizada no Brasil, que os definem como direitos fundamentais. Dentro da nossa unidade curricular, na nossa disciplina, no planejamento da nossa unidade curricular, nós temos a possibilidade e, na verdade, o dever de lhes apresentar, conforme vocês estão vendo aí comigo, em vermelho, o assunto educação em direitos fundamentais, princípios, regras, valores, jurisprudência sobre direitos humanos e sociedade, historicidade dos direitos humanos, importância e proibição do retrocesso, e, por último, aí, direito como instrumento de dominação e crítica ao poder. Esses tópicos aqui, isso aqui nem está dentro da nossa aula de hoje, não, certo? Isso aqui não está, não. Mas tudo que está em vermelho, nós vamos começar a abordar hoje, né? Tudo que está em vermelho na nossa ementa, nós vamos começar a abordar hoje, tá bom? Acredito que será possível ministrar aí uma boa parcela da aula de hoje, com esse assunto, e na próxima aula continuaremos, né? Uma aula hoje de 3 horas, nós vamos tentar abordar todos esses tópicos aí da nossa unidade curricular. Beleza? Só apresentando para vocês, os que está em azul aí, ó, que vocês estão vendo, meus queridos alunos, são assuntos que nós já ministramos para vocês, tá bom? Ao longo do nosso curso, tanto eu como o professor Ricardo. De modo que a gente está tentando seguir aí essa ementa ipsis literis, de modo a apresentar todo esse conteúdo aí que a nossa instituição nos impõe, né, como plano de curso para vocês, que se entende que é o importante para vocês aprenderem nessa nossa disciplina, nessa nossa unidade curricular. Beleza? Desde já eu peço a vocês que, ao assistirem essa aula, se inscrevam, tá certo? Curtam se gostaram, não curtam se não gostaram, sugiram, comentem, sugerindo melhorias na aula, né? Aproveitem também para conhecer o meu canal. Eu já tenho vários cursos aí disponibilizados gratuitamente para vocês irem aí ao longo do curso, né, revisando alguma matéria que seja dada na universidade, não, mesmo que não seja por mim, por outros professores, quem sabe complementando aí didáticas diferentes, vocês consigam assimilar bem os conteúdos e nos ajudem a fazer o nosso canal crescer, porque a nossa meta é alcançar cada vez mais pessoas divulgando o conhecimento, certo? Pois somente através do conhecimento, senhores e senhoras, é que nós vamos evoluir como país, como pessoas, né? Como nação, propriamente dita, tá certo? Esse é o nosso objetivo com esse canal, divulgar conhecimento com algum grau de qualidade para que as pessoas melhorem, né? Incrementem o seu repertório intelectual. Beleza? Dito isso, vamos começar então logo, sem maiores delongas, vamos começar logo aí a apresentação da nossa aula de hoje. Beleza, professor, entendi. Legal. Vamos começar. Meus queridos amigos, primeira coisa que nós temos que apresentar para vocês é o que nós podemos chamar de teoria geral dos direitos fundamentais. E, professor, por que o senhor está chamando de direitos fundamentais quando a unidade curricular chama de direitos humanos? Porque, desde já, eu quero lhes apresentar a ideia de que direitos fundamentais nada mais são do que direitos humanos. E professor, direitos fundamentais nada mais são do que direitos humanos. Mas, rapaz, que coisa, e por que chama diferente, professor? Por que a gente não chama tudo de direitos humanos ou tudo de direitos fundamentais? Vejam, a terminologia direitos humanos, ela foi consagrada no âmbito do direito internacional, certo? Os documentos de direito internacional, os tratados de direito internacional, elegeram classicamente, né, escolheram, foram descritos e redigidos, fazendo-se uso
da expressão direitos humanos. As nossas constituições, ao longo do tempo, e nós vamos estudar isso, ao internalizarem os direitos humanos, ao traduzirem o pensamento que vigora no Ocidente sobre a necessidade de respeitar o ser humano e a sua dignidade, pelo fato dele ser humano, né? Muito decorrente de algumas atrocidades que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial com o povo judeu, né? Em virtude do que se detectou pós-Segunda Guerra, e ainda durante a Segunda Guerra, né? Em relação às ideias que nortearam os alemães e o senhor Hitler, a tentativa de eliminar o povo judeu da Alemanha e fazer o que fizeram com o povo judeu, em virtude daquilo, se fortaleceu muito a ideia de que os seres humanos precisam ter garantidos um mínimo de direito, um mínimo existencial para serem dignos, né? E mais, que o ser humano ele deve ser visto como digno simplesmente por ser humano. Não se pode atribuir, não se pode agir e aceitar políticas públicas que objetifiquem o ser humano, que coisifiquem o ser humano. Nem políticas públicas, nem políticas comerciais, nem políticas econômicas, pois o ser humano, ele é o fundamento de toda a ordem jurídica. A dignidade do ser humano é o fundamento de toda a ordem jurídica. E quando se começa a relativizar essa dignidade do ser humano, você consegue verificar ao longo da história as maiores atrocidades que um ser humano cometerá com outro ser humano, no momento em que você não reconhece dignidade naquele seu semelhante, né? Lembrando que essa ideia de dignidade humana, o primeiro registro dela na humanidade é resultado de uma lição de um indivíduo que passou aqui pela Terra, não? Há 2000 anos atrás, que foi uma pessoa chamada Jesus Cristo, né? Que disse que, ao olhar para o ser humano, para o seu semelhante, e não apenas para os nobres, né? E sim principalmente para os mais humildes, ele diz: você é a imagem e semelhança de Deus. O que significa isso, né? Significa que o ser humano ele tem uma dignidade intrínseca a ele. Ele tem uma divindade intrínseca a ele. Que ele pode deixar aflorar ou não, mas que está nele, quer ele queira, quer não. E não pode ser jamais reduzida pela vontade de outrem, nem que esse outrem seja o mercado, né, o sistema econômico, e nem que esse outrem seja o próprio Estado. Pois quando isso acontece, a consequência inevitável é o desrespeito aos direitos humanos. E, portanto, os direitos humanos são introjetados na nossa história jurídica constitucional sob a expressão direitos fundamentais, que a nossa Constituição trata a partir do título 2 do seu texto. Então, eu vou abordar com você nesse curso, nessa aula de hoje, os direitos humanos a partir da perspectiva da nossa Constituição, claro, sempre fazendo uma interdisciplinaridade com o que aconteceu na história mundial e também no que toca ao direito internacional, pois lá, né, no âmbito internacional, a expressão direitos fundamentais é substituída pela expressão direitos humanos. Beleza, pessoal? Beleza, professor, entendi. Professor, então a Constituição Federal trata dos direitos fundamentais logo no título 2, né? Exatamente. A partir do artigo 5º, mas não apenas no artigo 5º. E, professor, existe uma consequência da Constituição tratar já no seu início, ou uma consequência lógica, ou um motivo, diríamos assim, lógico, para que a Constituição já trate logo no seu início, ali, a partir do artigo 5º, sobre as matérias que traduzem os direitos fundamentais. Por que a Constituição resolveu tratar isso logo no seu início, no título 2? Eu diria até que a Constituição já apresenta no seu artigo 1º o principal fundamento dos direitos humanos, né?
A Constituição, logo no seu artigo 1º, ela diz que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade humana, né? Princípio basilar de toda a ordem jurídica brasileira e em países democráticos, em países do Ocidente e democráticos, né? Também, por que não dizer, no âmbito da esfera do direito internacional, conforme previsto em documentos da ONU, da OEA, né? Enfim, várias convenções de tratados de direitos, várias convenções e tratados de direito internacional. A dignidade humana, ela é sempre o princípio basilar daquela ordem jurídica internacional e também, portanto, assimilada dentro do nosso ordenamento jurídico. Porque ele veio trazido logo no início, professor. Veio trazido logo no início para deixar claro, né? Deixar claro que o mais importante para a Constituição brasileira, para o ordenamento jurídico brasileiro, não é o Estado. O Estado é um instrumento, o Estado é um meio para se garantir o alcance da realização do indivíduo. O indivíduo é um fim em si mesmo. O indivíduo, ele é um fim em si mesmo. O indivíduo, ele tem dignidade em si, independentemente da vontade do Estado, independentemente da vontade do governante de plantão, né? E essa dignidade pode ter fundamento aí religioso ou racional para aqueles que não acreditam em nenhuma religião, ou em direito natural, mas o fato é que o Estado precisa traduzir no seu ordenamento jurídico princípios que concretizem essa dignidade do indivíduo, pois o indivíduo ele é um fim em si mesmo. Ele é o fundamento de toda a ordem jurídica. Ele no sentido da pessoa digna, né, da pessoa humana. O Estado é um mero meio de atingimento para esse fim. Quando você muda a lógica, de que o Estado é que é o nosso chefe, o Estado é o que é o nosso guia, a lógica fica invertida, né? Pois o Estado, ele é nosso funcionário. O Estado é o meio que a nossa sociedade é organizada a partir de indivíduos, todos dignos por serem indivíduos humanos, né? Todos dignos por serem pessoas humanas. A partir dessa organização social é que nasceu o Estado. E o Estado, portanto, nasce para poder organizar essa vida em sociedade, promovendo, na maior medida possível, a dignidade dos seres humanos que compõem essa sociedade. Não é o contrário. Pelo menos em países ocidentais, livres e democráticos. É claro que no mundo existem outros regimes, como vocês já devem ter ouvido falar, em que o Estado é um fim em si mesmo, em que os seus súditos, os seus cidadãos, entre aspas, porque isso nem é uma questão de cidadania, pois cidadania é você privilegiar o indivíduo, e não você privilegiar o Estado, mas vamos chamar de cidadão. Né? Há estados em que o cidadão ele precisa atuar para alcançar o bem do Estado. Por isso o Estado tem um poder praticamente absoluto, né? Por isso que o Estado tem um poder, muitas vezes, totalitário, que não respeita os direitos fundamentais e humanos de seus cidadãos. Porque naquele mundo, nessas partes do planeta, onde vigora essa ideia, a ideia fundamental não é a dignidade do ser humano, e sim a dignidade do grupo, a dignidade da coletividade, a dignidade do Estado, ou do gestor do Estado, a dignidade da nação, né? E aí você tem uma ênfase muito grande no coletivismo. E quanto mais coletivista, menos respeito aos direitos individuais e, portanto, direitos humanos. Tá certo? Então, fiquemos atentos a isso. O motivo da Constituição ter trazido os direitos fundamentais logo no seu início foi justamente da supremacia a essa ideia de que o indivíduo é quem é digno. Quem é digno. O indivíduo é um fim em si mesmo e por isso é que ele possui dignidade.
Indivíduo é aquele que não pode ser dividido, né? Sob pena de perder sua própria substância. Indivíduo não pode ser coisificado, objetificado. O indivíduo humano, a pessoa humana, ela tem dignidade por si. Por isso que todos, ao reconhecer essa dignidade mútua, todos os que compõem o grupo social, ao reconhecer essa dignidade mútua e sabendo que ela está sempre sob risco de determinadas minorias que alcançam o poder, determinados grupos que alcançam o poder, é por isso que, ao longo da história, esses grupos sociais majoritários chegaram a um acordo de que é preciso que o Estado garanta os direitos humanos mínimos, os direitos humanos fundamentais, os direitos que são essenciais à existência do indivíduo. Beleza? Beleza, professor. Então a gente fica atento. A coisa é um meio para o atingimento de um fim. O indivíduo não é coisa. O indivíduo é pessoa humana e, portanto, digna. O indivíduo, para aqueles que têm uma visão mais religiosa, é a imagem e semelhança de Deus. Para os que não têm um fundamento religioso e não querem reconhecer o fundamento religioso como a origem da dignidade do indivíduo, não tem problema, você pode usar o fundamento ético de Kant, né? Que diz que cada indivíduo deve agir de modo que a sua ação possa se transformar em regra de conduta de todos os demais indivíduos, na medida em que o indivíduo tem que ser livre. E só a liberdade é que garante a dignidade. Então, você pode usar o fundamento que você desejar, mas nunca um fundamento que permita a coisificação do ser individual, da pessoa humana, como um meio para atingir o fim de qualquer outra instituição ou qualquer outro instituto, inclusive a coletividade. Beleza, professor, beleza. É por isso que, né, que a gente diz aqui no nosso capítulo que as coisas têm preço e os indivíduos têm valor. Certo? Então, os direitos humanos que são traduzidos dentro da nossa Constituição sob a expressão direitos fundamentais, eles não estão apenas previstos no artigo 5º, certo? Há previsões de direitos humanos aqui dentro chamados direitos fundamentais no artigo 5º, no artigo 6º, no artigo 12, no artigo 14, no artigo 17 e em vários outros artigos dentro da Constituição. A Constituição, repito, a gente já aprendeu isso, a Constituição ela é a norma fundamental que se encontra no topo da pirâmide normativa de um determinado Estado. Encontra-se no topo da pirâmide normativa de um ordenamento jurídico, né? Que a gente também já aprendeu o que é um conjunto de leis positivadas de um determinado país. Beleza, pessoal? Entendi, professor. Tranquilo. Tranquilo. Então, desta feita, quando se falar em direitos e garantias fundamentais, traduzam logo de cara, são direitos humanos. Primeira coisa. E existem várias espécies desse gênero chamado direitos e garantias fundamentais ou direitos humanos. Existem várias espécies, certo? Previstas no nosso ordenamento jurídico aqui, ó, sob esses nomes: direitos individuais e coletivos, direitos sociais, direitos da nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos, que foi uma inovação que a nossa Constituição trouxe ao definir os partidos políticos dentro dos direitos e garantias fundamentais, dentro do título 2 da Constituição, que descreve os direitos e garantias fundamentais. O objetivo, inclusive, foi dar uma relevância aos partidos políticos dentro do nosso ordenamento jurídico. Beleza, professor, tranquilo. Uma regra importante que eu já vou apresentar para vocês é que, quando vocês estiverem estudando qualquer lei, inclusive a nossa lei maior, que é a Constituição, vocês precisam ter em mente que não existem palavras inúteis no texto legal, e inclusive na Constituição. As palavras constantes da Constituição, do texto constitucional ou do texto das leis, elas são colocadas lá
para serem interpretadas em busca de algum fim, em busca de algum telos, né? De alguma finalidade, certo? Nós não podemos interpretar a Constituição dando a ela e ao seu texto a interpretação que a nossa vontade pretende dar. Para interpretar a Constituição, a gente precisa ter técnicas de interpretação da Constituição, técnicas de interpretação do texto legal, inclusive do texto constitucional, para que a gente consiga, de fato, verificar o verdadeiro alcance e o verdadeiro sentido das palavras que se encontram na nossa Carta Maior. Isso também serve para qualquer interpretação de norma jurídica. É claro que a Constituição, por ser um instrumento normativo de maior hierarquia dentro do ordenamento, ela possui algumas nuances na sua interpretação, que nós vamos ver quando estivermos estudando hermenêutica constitucional. Hermenêutica é o ramo das ciências jurídicas, né? Por que não dizer até da filosofia, ou da linguagem, que estuda métodos e formas de se interpretar adequadamente textos jurídicos. Beleza? Isso, portanto, é hermenêutica jurídica. Existe também a hermenêutica de outros ramos de conhecimento, né? Hermenêutica teológica, que interpreta os textos religiosos, né? Mas o nosso foco é a hermenêutica jurídica. Nós teremos aulas sobre esse tema ao longo deste nosso curso, certo? Então, a gente tem que estar atento. Não existem palavras inúteis na Constituição. Todas as palavras da Constituição têm um verdadeiro sentido. Por isso que lá se fala direitos e garantias fundamentais, e, portanto, isso não é a mesma coisa, direitos e garantias fundamentais. Certo? Direito é uma prerrogativa que a Constituição lhe dá como indivíduo humano. Garantias são instrumentos que a Constituição prevê no caso de desrespeito aos direitos. Desde já, vocês já podem fixar essa ideia. Então, entendo, a Constituição não se ocupa de sinônimos. Certo? As palavras que nelas tem lá, descritas no nosso texto, e também, por que não dizer, os textos dos tratados internacionais de direitos humanos, das convenções internacionais de direitos humanos, que são instrumentos normativos de direito internacional, que traduzem, na verdade, direitos fundamentais, mas que usam a terminologia de direitos humanos. Esses textos legais não trazem palavras ao vento. Né? As palavras lá colocadas devem ser refletidas, e normalmente são refletidas por quem edita a norma, justamente para minimizar a chance de interpretações esdrúxulas, teratológicas, ilógicas, para que o texto não se transforme numa ferramenta de tirania por parte de quem vai ter o poder de aplicar aquele texto. Quando não se tem cuidado com as palavras, na hora de elaborar as normas, ou, mesmo se tendo cuidado, quando não há instrumentos de freios e contrapesos adequados para aqueles que vão interpretar a norma e aplicá-la no dia a dia, a principal ameaça que pode haver para o cidadão é uma norma mal redigida na mão de um tirano. É uma norma, às vezes, até bem redigida, mas que não prevê instrumentos de freios e contrapesos na mão de um tirano. Eu já sempre digo em aula que uma Constituição na mão de um déspota, ela é causa das maiores arbitrariedades possíveis, inimagináveis, que se pode cometer. Do mesmo modo que uma Constituição na mão de alguém virtuoso, de um democrata, de alguém que prima pelo Estado do Direito, pode ser um dos principais instrumentos de promoção do justo, de promoção do valor do justo. Mas como nós não devemos confiar em pessoas apenas, né? Eu sei que as pessoas é que fazem o mundo girar, que fazem o mundo ocorrer. Mas todas as pessoas têm vícios e virtudes. Por isso que a Constituição tem que ter instrumentos para inibir os vícios e os detentores do poder e com competência para interpretar e aplicar os textos legais, né? A Constituição tem que ter instrumentos para impedir que essa aplicação seja arbitrária, seja violenta, né? E desrespeite direitos fundamentais ou direitos humanos a pretexto de defendê-los.
Então, nós precisamos estar atentos a isso dentro do nosso país, dentro do nosso ordenamento jurídico, para podermos nós, titulares do poder, fiscalizarmos os detentores de poder, que são nossos funcionários, de modo que eles possam exercer os seus papéis, sempre respeitando os direitos fundamentais, os direitos humanos e o texto da Constituição. É por isso que a Constituição é escrita, para que qualquer um possa lê-la e compreendê-la, né? Ela é escrita, inclusive, com português claro, né? O objetivo foi esse. O doutor Ulisses Guimarães, que foi o presidente da Assembleia Constituinte, chamou a nossa Constituição de Constituição Cidadã. Então, ela não foi feita apenas para que um oráculo defina qual é o seu sentido e alcance, né? Ela foi escrita para regular a vida de todo cidadão, desde o cidadão mais humilde agricultor, lá do sertão nordestino, até passando pelo indígena, lá do Amazonas, até alcançando um professor doutor da Universidade Federal do ITA, vamos supor, Instituto Técnico de Aeronáutica. A Constituição rege todos esses grupos sociais. Por isso ela tem que ser clara, para que nós, lendo-a e conhecendo-a, possamos nos defender e apontar o dedo para os abusos cometidos pelas autoridades constituídas. Pois, já disse o senhor, se não me falha a memória, o nome dele é Winston Churchill, que é uma experiência recorrente, né, que quanto mais poder se dar a um ser humano, maior a tendência dele abusar desse poder, certo? Isso a história tem mostrado. Por isso que é importante que quem pensa a Constituição e quem pensa a proteção de direitos humanos e de direitos fundamentais crie instrumentos no próprio texto legal ou texto constitucional para permitir a fiscalização e os freios e contrapesos aos detentores do poder, que muitas vezes exorbitam, ou pelo menos algumas vezes exorbitam do seu poder. Beleza, professor, beleza. Então, direitos e garantias são coisas diferentes. Direitos humanos, portanto, são prerrogativas declaradas em normas jurídicas, ou de direito internacional, e aí você vai encontrar a expressão direitos humanos, ou, no âmbito da nossa Constituição, você vai encontrar direitos fundamentais. São prerrogativas dadas ao indivíduo, ao ser humano, declarando a existência de determinados interesses, né, de determinadas proteções. Né? O que seria um interesse, professor? Interesses são as posições jurídicas necessárias à satisfação de uma necessidade. E as garantias, professor, são o quê? Garantias são normas jurídicas que asseguram o exercício dos direitos. Garantias são normas jurídicas, instrumentos que asseguram o exercício destes direitos. Então, eu tenho um direito humano chamado liberdade de ir e vir. Isso é um direito humano que está traduzido na nossa Constituição como um direito fundamental. Se alguma autoridade arbitrariamente cerceia o meu direito de ir e vir, e eu repito, arbitrariamente, de forma ilegal, sem respeitar as regras jurídicas postas nas leis e na Constituição, a própria Constituição prevê um instrumento, uma garantia que eu posso utilizar para ver fazer cessar essa violência. Que instrumento é esse, professor? O nome desse instrumento e dessa garantia chama-se habeas corpus, por exemplo. Então, nós não vamos adentrar a fundo em relação a esses instrumentos de garantia constitucional, pois não é o momento agora. Vocês aqui têm que ter uma perspectiva geral, certo? Sobre a teoria dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Beleza, professor, beleza. Então, assim, as garantias são normas assecuratórias. Elas garantem o exercício de direitos. Elas asseguram o exercício dos direitos. Não se pode confundir garantias constitucionais com remédios constitucionais, né? Não se pode confundir a expressão garantias constitucionais com remédios constitucionais. Eu falei a vocês que o habeas corpus é um remédio constitucional. E todo remédio constitucional é uma garantia constitucional. Todo remédio constitucional é uma garantia constitucional. Mas há algumas garantias constitucionais que não são remédios constitucionais, certo? Há
também algumas garantias constitucionais que não se apresentam no texto constitucional na proteção dos nossos direitos fundamentais e, portanto, dos nossos direitos humanos, como garantia. Aliás, como remédio. Se apresentam apenas como garantia. Ah, professor, entendi. Beleza. A lei pode garantir o exercício de direitos sem precisar dos remédios constitucionais, sem ostentar a natureza de uma ação, porque os remédios constitucionais que concretizam as garantias, eles se traduzem em ações constitucionais, em instrumentos que o cidadão tem para provocar o poder judiciário e obter desse poder judiciário a proteção do seu direito fundamental, né? Então, de fato, os remédios constitucionais são garantias constitucionais. Mas nem toda garantia é um remédio constitucional, certo? Um exemplo, professor, de garantia que você poderia me trazer. Vamos lá, um exemplo que está lá previsto no artigo 14 da Constituição, né? E ali tem a ver, né, com a possibilidade de participar do poder político, né? Que é, por exemplo, o direito ou a autorização que a Constituição dá para que todos os cidadãos, a partir dos 18 anos, possam concorrer aos pleitos eleitorais. Isso é entre aspas, um direito garantido dos cidadãos, né? Por quê? Porque quem estiver dentro da plenitude dos seus direitos políticos e atender os requisitos constitucionais pode concorrer ao pleito para participar do processo político e do processo decisório. Então, é um direito de garantia, né? As garantias, na verdade, o direito é o direito de participação, o direito de sufrágio, por exemplo, o direito fundamental. E a garantia é o conjunto normativo, o arcabouço normativo criado para permitir que alguém possa concorrer às eleições, por exemplo. O arcabouço normativo que regulamenta todo o procedimento para se chegar ao poder político são garantias de natureza constitucional. As eleições, tá certo? O que mais? As condições de elegibilidade. Quem atende aquelas condições de elegibilidade tem a garantia constitucional de poder participar do processo. São direitos, o direito é o direito de sufrágio, as garantias são instrumentos para permitir que a pessoa possa exercer esses direitos. Tranquilo, pessoal? Então, a lei pode garantir o exercício de direitos sem precisar de se fazer uso de ações judiciais, de remédios constitucionais. Beleza, professor, beleza. Por que tais direitos e garantias são fundamentais? Alguém poderia fazer essa pergunta, né? Porque, vejam, sem os direitos humanos e sem essas garantias mínimas, né, o indivíduo não consegue viver não consegue alcançar aquela ideia de dignidade mínima, né? A pessoa não consegue se realizar de forma digna. Então, porque sem eles, ou seja, já que são direitos fundamentais, já que são direitos essenciais para a própria existência do ser humano, sem eles, pela própria existência digna do ser humano, sem eles a pessoa muitas vezes sequer consegue sobreviver. Certo? Ah, professor, interessante, interessante. Então, são aquelas condições mínimas, liberdade de pensamento. Tem condições de alguém viver sem poder pensar livremente? O Estado pode limitar a nossa liberdade de pensamento? Se limita, diz respeito a direitos humanos. O Estado pode, por exemplo, limitar a nossa integridade física? Até pode, desde que é autorizado por lei e que isso esteja previsto na Constituição. Mas a integridade física, o Estado pode intervir na nossa integridade física? Na nossa liberdade de locomoção, ele pode. Se nós descumprimos as normas legais, é possível limitar parcialmente
alguns direitos fundamentais, porque nem todos os direitos são absolutos. Na verdade, não existe direitos fundamentais absolutos. Mas essa limitação exige um conjunto de requisitos, um conjunto de regramentos e procedimentos legais para que o Estado venha a poder limitar esses direitos fundamentais. E, portanto, isso nós chamamos de devido processo legal. O devido processo legal é outra garantia individual. O Estado só pode intervir no meu patrimônio e na minha liberdade se respeitar o devido processo legal. Está lá no artigo 5º da Constituição. Nós vamos, ao longo do curso, vocês vão tendo mais, digamos assim, aproximação, né, com esses termos, tá certo? Vocês ainda vão ter muitas matérias ao longo da nossa faculdade, do nosso curso, para se familiarizarem com esses termos. Mas, por exemplo, devido ao processo legal, é uma garantia que todos nós temos. O Estado, nem ninguém pode intervir no meu patrimônio e nem na minha liberdade sem respeitar o devido processo legal, que é o respeito às leis para poder intervir na minha liberdade e no meu patrimônio. Tá certo? E o núcleo dos direitos humanos, que aqui dentro do Brasil nós chamamos de direitos fundamentais, meus amigos, o núcleo é essa ideia, né, de dignidade humana. Veja, dignidade humana ela não é nem um direito propriamente dito, né? Dignidade humana ela é um princípio básico, basilar, fundamental de toda a ordem jurídica. Na verdade, a doutrina diz que a dignidade humana é um sobreprincípio, ou seja, está acima dos princípios. Sobreprincípio é porque está acima dos princípios. A dignidade humana ela é pré-estatal, pois ela está no indivíduo antes da existência do próprio Estado. Ela é, portanto, também pré-constitucional, ou seja, o ser humano já era digno antes da existência das constituições. Antes que haja um Estado, uma Constituição criando um Estado, esse indivíduo já é digno, por si só por ser humano. Então, a dignidade humana, meus amigos, ela é o fundamento, o próprio fundamento ético. É o próprio fundamento ético de todo o ordenamento jurídico, conforme eu acabei afirmando aí ao longo dessa exposição inicial. Certo? Pô, professor, interessante. Então, a dignidade da pessoa humana existe independentemente do Estado. Não é o Estado que me garante dignidade humana, o que me dá o direito a ser digno. Não é o Estado. O Estado existe somente para me permitir uma vida digna. Somente não, né? Mas principalmente, diríamos assim, para permitir uma vida digna à pessoa humana que eu sou. O Estado, portanto, tem que atuar no sentido de garantir a minha, a sua, a nossa dignidade humana, que é um termo, tudo bem, um tanto quanto amplo, com uma profundidade semântica elevada, certo? Que exige um esforço interpretativo para se buscar o seu verdadeiro alcance e sentido, mas que, sem nenhuma dúvida, é pré-existente ao Estado. Afinal, o Estado veio muito, muito depois dos seres humanos já existirem na Terra e se organizarem como grupos sociais. Então, os direitos fundamentais, os direitos humanos, são posições jurídicas essenciais, necessárias à concretização da dignidade da pessoa humana. Tranquilo, pessoal? Todo mundo compreendeu bem aí? Beleza, professor, beleza. Então, professor, só agora vai falar sobre o quê? Bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um pequeno intervalo nesse bloco inicial, para logo em seguida retornar com vocês e a gente abordar como se desenvolveram ao longo da história os direitos humanos, né? Que, como eu repito, já disse mais uma vez, no âmbito interno, nós chamamos de direitos fundamentais. Então, como é que se desenvolveram os direitos fundamentais e os direitos humanos? Nós vamos ver no próximo bloco como é que houve esse desenvolvimento aí ao longo da história da humanidade, pelo menos a partir dos registros históricos que nós temos. Certo? Vamos dar um pequeno intervalo aí e já já a gente volta. Agradeço a atenção de todos.
Valeu, pessoal. Valeu. Até o próximo bloco.